Estamos de volta, o nosso assunto de hoje, violência doméstica. Nós conversávamos, Camila, que em 51% dos casos as mulheres se retrataram, voltaram atrás, né? Na tua opinião, ou segundo a tua pesquisa, isso é um indicativo de que a mulher se arrependeu, de que era mentira o que ela inventou, ou de que o processo não foi útil para ela como ela esperava? O que tu apurou? Se era mentira ou não, né? Não se sabe. Não tem como saber. Mas, assim, muitos casos, a mulher vai lá, vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência e volta para casa, né? A gente pode saber, assim, que pode ter uma pressão, né? Dentro de casa, porque o marido pode acabar sabendo, né? Que ela foi lá. E também, às vezes, a demora, ela acaba achando que está ineficaz o que ela está fazendo, acaba querendo terminar o processo. Em algum relato, assim, da questão econômica, né? Por exemplo, assim, se a questão econômica das finanças domésticas mesmo, é o marido que sustenta a casa, já que a maior parte das vítimas são donas de casa, né? Quem sustenta é o marido. Tu acredita que isso possa ter relação direta com o fato da mulher ter que desistir e voltar para casa? Eu acredito que sim, porque ela não tem para onde ir. Se não tem a família, ela não tem como abandonar o lar, né? Começar uma vida sozinha, porque muitas vezes é o marido que sustenta, né? Nós temos aqui em Tubarão algum sistema de abrigamento temporário para essa mulher e para a família dessa mulher vítima de violência? Não tem conhecimento, assim. Até seria bem interessante, né? Uma casa de acolhimento da vítima, pelo menos por um período, enquanto ela está sendo agredida, né? Tu conversasse com a assistente social, né? Quais são os principais encaminhamentos que ela costuma dar nesses casos que tu pesquisou? Quando tem algum tipo de vício, há algum encaminhamento também para tratamento químico, né? E, assim, teve algum acordo nessa história toda, assim, também, além da mulher se retratar? Quais são os outros números que tu tem em relação aos processos em si? Tem também abandono. 19% dos casos, as mulheres vão lá, mas depois elas não voltam mais para relatar a atual situação, né? E aí acaba, depois de um tempo, acaba gerando a extinção do processo por desaparecimento da situação de risco, né? 19% é um número bem alto, né? E teve algum acordo? Teve um caso de acordo, um casal que na verdade já estava separado, mas ele não aceitava novo relacionamento dela. E aí eles acabaram, por meio da mediação, entrando em acordo e o processo foi extinto. Tá, e quais são as principais medidas, né, que essas mulheres buscam e quais são as principais medidas que o Poder Judiciário tem concedido para essas mulheres, Camila? A maioria das medidas aplicadas foi afastamento do agressor, foi 9%, e a maioria foi proibição de determinadas condutas, né, previsto na lei, que é a proibição de aproximação do agressor com a vítima, com a família, de contato com ela por qualquer meio e de frequentação de determinados lugares. Tá, e assim, o tempo médio que esses processos levaram, quantos deles se resolveram, como é que ficou assim a média, né, nesse ano que tu pesquisou, desses 150 processos, quantos deles chegaram entre aspas, a uma condenação? Condenação só teve um caso, né, que foi 1 mês de detenção por violação de domicílio. E 59% dos casos já houve sentença. E a maioria dos que já teve sentença duraram entre 1 e 2 anos. Mas tudo bem, a gente tem 150 processos, né? Um teve uma condenação, mas não significa que de uma certa forma os outros acabaram não se resolvendo só com as medidas protetivas. Tu conseguiu algum relato de alguma mulher que disse, não, depois a medida já foi suficiente para mim, eu não tenho interesse na condenação, ele já se afastou e ele se afastando para mim está ótimo. Tu teve algum relato, alguma porcentagem nesse sentido? Eu não peguei porcentagem, assim, mas teve bastante casos que eu me lembro que foi aplicada a medida e acabaram se acertando depois, né? A medida foi eficaz em alguns casos. E aí ela foi lá e relatou que não precisaria mais, né? Tá.
E me diz uma coisa, existe essa lenda, a mulher vai lá e depois desiste, depois volta para casa, porque é um preconceito absurdo, a mulher gosta de apanhar, né? E às vezes a pessoa escuta alguns números altos assim de desistência e pode reavivar esse preconceito. Na tua opinião, a tua pesquisa afastou? O que ela viu a respeito dessa questão assim da mulher desistir com tanta frequência? Tem um motivo para isso? Ou é o fato mesmo desse dito popular, enfim? Eu acho que o tempo do processo ainda continua, né, demorando, e aí ela acaba achando ineficaz e desiste, assim. Né? E assim, em relação à efetividade dessas medidas, né? Porque o Poder Judiciário diz, olha, não te aproxima, porque se te aproximar pode ter uma prisão preventiva. Tu conseguiu olhar alguma relação que pudesse garantir a eficácia dessas medidas, que a mulher se sentisse segura com essas medidas para levar o processo até o fim, ou não? Não vi nada. Não conseguisse apurar? Não tem? Né? A gente só tem mesmo para lidar o alto índice de desistências e retratações. Somam mais de 90%, né, dos casos. Né? Sim. Bom, Camila, né, eu acho interessantíssima a tua pesquisa, queria te agradecer a oportunidade, né, de tu ter vindo aqui falar esses números para nós. Né? É claro que são números iniciais, né, mas que eles merecem uma profunda reflexão em relação a saber quem é, né, por que esse agressor ele acaba, de uma certa forma, sendo na maior parte das vezes o homem, né, até quanto a droga está influenciada nisso e até quando, por exemplo, assim, nós vamos ter uma ação efetiva do Estado para realmente conseguir coibir. A gente sabe, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que o Estado não pode colocar um policial na frente né, de cada residência onde existe uma mulher agredida, isso é impossível, mas dá para perceber, né, que pelo menos essas medidas devem estar surtindo algum efeito, né, porque o interesse para a mulher é realmente se proteger e não a condenação do violentador, né? É uma questão muito mais de família mesmo. Isso. Te agradeço, né? Fica aí o recado, um apelo, né? Para que esses homens repensem a sua conduta, né? Fica também a sinalização do quanto é nocivo a droga, né? E o álcool para a convivência das famílias, e nós ficamos por aqui. Foi um prazer estar com você, telespectador, né? E até o próximo programa.